Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, empreendedor, investidor. É, eu faço o que é preciso para sobreviver. E hoje eu tô aqui com uma bela de uma dose de uísque porque eu tive a inspiração de ter esse bate-papo com vocês por conta de um artista que eu admiro muito, muito mesmo, que adorava uma bela dose de Jack Daniels, que é Francis Albert Sinatra, que é o Frank Sinatra. E eu quero falar hoje sobre a música It Was a Very Good Year, que eu vou botar um pouquinho aqui para você ouvir. When I was 17, it was a very good year. Eu não vou continuar para não ficar um vídeo extensivo, né? Você pode procurar a música It Was a Very Good Year by Frank Sinatra. Você pode ouvir isso nas principais plataformas hoje que estão disponíveis aí, Spotify, YouTube. Então é muito fácil você acessar essa música, né? E na verdade não é uma reflexão de fato sobre a música, mas é uma reflexão sobre o que a música me faz refletir como pessoa, né? Da minha história. Basicamente a narrativa que o artista canta, né? Essa canção ele coloca: quando eu tinha 17 foi um belo ano. E aí ele vai evoluindo aos 30, 40, 50. Ele tem uma evolução em termos da idade que ele tinha e daquilo de bom, de ruim, daquilo que aconteceu quando ele tinha aquela idade. E eu confesso pra vocês, pessoal, que, por exemplo, hoje, quando eu fiz os meus 20 anos de idade, não no hoje de fato, mas nesse ano de 2020, eu sempre tive essa reflexão sobre pensar como era meu pensamento lá atrás, meu pensamento com os 10, 15, 20 anos de idade, até onde a minha mente me permite lembrar, né, da minha vida. Então, eu sempre tive essa reflexão sobre o pensamento que eu tinha, os momentos que eu vivia e aonde eu estava chegando. Isso é muito importante porque muita gente que eu vejo, inclusive eu, às vezes tenho dificuldade de aceitar os erros do passado, né? Inclusive um processo terapêutico, ele é muito importante nesse sentido de fazer se sentir bem consigo mesmo, de fazer entender bem os teus erros e tuas falhas, porque todos nós somos seres humanos, então errar é humano, né? Mas infelizmente isso não é muito natural dentro do ponto de vista psicológico e até mesmo do nosso próprio ego. Então, quando a gente pensa, poxa, eu errei lá atrás, eu tive aquela atitude vexatória, de vexame, eu passei vergonha naquela festa. E geralmente a primeira atitude, assim como um trauma, né? Porque o trauma nada mais é, às vezes, do que uma defesa do nosso subconsciente em excluir determinado ato que a gente sabe que pensar naquilo traz vergonha, traz vexame, traz humilhação e muitas vezes traz tristeza e depressão, né? Então a nossa mente às vezes trata como um trauma determinada situação, exclui da nossa mente simplesmente por proteção. E às vezes a gente faz isso porque a gente não quer pensar, reviver aquele determinado momento. Mas, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: esses momentos do passado são aqueles momentos que fazem o que a gente é hoje. Eu ouvi uma coisa muito interessante, foi um dos memes que eu vi navegando pelo entedioso Facebook, que eram duas pessoas conversando. Uma delas dizia o seguinte: ah, eu queria ter a experiência que eu tenho hoje há 20 anos atrás. Eu provavelmente teria errado muito menos. E aí a outra pessoa, de uma forma magnífica, retruca: poxa, mas se você não tivesse errado tanto quanto você errou no seu caminho, você não teria a mente que você tem hoje. Então isso é um ponto de reflexão de muita pertinência, porque muitas vezes a gente simplesmente deixa de pensar como foram os nossos 17, os nossos 15, os nossos 20, os nossos 25, os nossos 30, os nossos 40, os nossos 50. Não há idade para evoluir e a gente tentar e chegar naquilo que a gente realmente quer ser. Uma coisa que eu acho muito importante é que a gente não tem que ser aquilo que a sociedade nos impõe. A gente não tem que ser aquela visão, às vezes até que a religião nos impõe.
A gente tem que se tornar uma pessoa que a gente se orgulhe de dizer assim para o nosso passado, com a nossa análise, como o grande Frank Sinatra teve na canção. Quando eu tinha 17, eu errei, eu posso ter errado, eu tive meus momentos de devaneio, meus momentos de arrogância, meus momentos de ignorância, meus momentos de egoísmo, infantilidade. Mas eu pude aprender com esses momentos. Porque se tem uma coisa boa que um momento ruim, uma situação ruim traz pra gente, pro nosso coração, pra nossa mente, pra nossa vida, é a possibilidade que a gente tem de aprender com isso. Então, quando a gente descarta, quando a gente simplesmente ignora esse momento ruim da nossa vida, a gente está descartando a única coisa boa que uma tragédia pode trazer pra gente, que é a dádiva do aprendizado. Então, o meu conselho hoje vai da reflexão que eu tenho da minha vida, assim como Frank Sinatra tinha na música It Was a Very Good Year. Foi um bom ano, né? Aquele foi um bom ano. Então, quando ele narra em cada ano teve determinada coisa boa, determinada coisa ruim, me faz refletir também para minha vida como determinado ano foi bom, como aquele outro foi ruim, e como tudo isso fez parte do conceito de quem eu sou agora, e como tudo isso fez parte do fato de eu querer enxergar uma pessoa melhor, um Felipe melhor. E se eu simplesmente tivesse descartado todos os momentos ruins da minha vida, eu não teria a concepção, o entendimento interno que eu tenho hoje, que é uma coisa muito importante, a compreensão interna, a aceitação interna, né? É você aceitar quem você é, quem você errou, não simplesmente aceitar os seus próprios erros como se não tivesse nenhuma resolução para isso, mas é você entender os seus erros naquele momento que você teve, e se você realmente quer se tornar uma pessoa melhor, você, com base nisso, nesse conhecimento, você brigar, lutar, ter aquele autoconhecimento para não repetir os erros do passado. Mas você só consegue não repetir os erros do passado a partir do momento que você estuda eles, que você se lembra deles, que você conhece eles e que você entende o porquê que você teve aquela atitude naquele determinado momento. Então, não esqueça, não ignore seus erros. Use eles para aprender a se tornar uma pessoa que você quer chegar no futuro. Essa foi a reflexão de hoje e ouça Frank Sinatra. Tchau, tchau.